Oi, gente. Esse é mais um novo vídeo pro canal. Espero que vocês gostem do conteúdo. Se inscreva no nosso canal, clique no joinha pra gente fazer muitos vídeos para vocês. Então, o conteúdo de hoje que é relacionado ao Manual de Diretrizes da Engenharia, que em muitos casos, né, a engenharia ela opta por fazer um manual para compor toda a estrutura da engenharia, né, no manual. Bom, e o que é um manual? Um manual, de acordo com os sistemas, organizações e métodos de Djalma, é todo e qualquer conjunto de normas e procedimentos, funções, atividades, políticas, objetivos, instruções, orientações que devem ser obedecidas e cumpridas pelos funcionários da empresa, bem como a forma como essas serão executadas, quer seja individualmente ou em conjunto. Essa é a melhor definição que eu já encontrei de manual. Ela vem, né, da administração, da engenharia de produção. Claro que a gente pode usar isso para diversos tipos de organizações e finalidades, né? É muito interessante a gente, por exemplo, fazer um manual de como que a biblioteca funciona, como que o manual de como que um setor funciona. Ele é para organizar ali o fluxo informacional do setor, né? E registrar o conhecimento do setor, as estratégias que o setor usa. É muito interessante. Claro que a empresa, muitas das vezes, ela faz um manual, ela não é com o intuito de engessar, mas é com uma forma de expressar o conhecimento e para poder repassar o conhecimento também. Vou falar mais na frente sobre todos os pós e contras, né, que eu pensei e que eu vi no livro do Djalma, que realmente é uma coisa que a gente se aplica na prática. Então, quais as vantagens de se ter um manual? É uma fonte de informação que as pessoas podem consultar ali, né, na hora da dúvida, principalmente quando tiver um funcionário novo, ou mesmo quando você quer apresentar o setor para alguém, para um auditor, por exemplo, né? Ela explica melhor a aplicação das normas, né? Internas da organização, né? Uma organização é como se fosse um município, um estado, né? Uma federação que tem ali suas normas, seus passo a passos, né? Suas formas de fazer as coisas. Então é interessante a gente registrar essas normas como se fosse uma lei, por exemplo, dentro da organização. Ele serve para fixar padrões, critérios, uma comunicação melhor, fluida para todos os funcionários, evitar discussões equívocas, né? Muitas das vezes a pessoa pensa uma coisa diferente, faz do jeito dela, não faz do jeito que a empresa, do jeito corporativo. Evitar, facilita o treinamento, né, de passar o conhecimento de uma pessoa para outra e representa ali um histórico da empresa. Isso é muito interessante, porque muitas das vezes um pensamento era assim, depois mudou, e você vê na revisão zero e um e dois, assim por diante, né? Essa evolução do setor para ver ali qual que é a maturidade do setor, né? Como que ele evoluiu. Então, e as desvantagens de se ter um manual? Ele não tem solução para tudo, né? Às vezes ele até pode ser um pouco engessado ali, né? E tem que ter na mente das pessoas que elas podem contribuir sim, né? Para elaboração, pode melhorar, pode opinar, pode subir de revisão em um manual. Ele tem um custo elevado para produzir, da manutenção, né? Porque tem tudo que tem que ficar registrando, etc. Então, inclui aspectos somente formais, só aquela rotina, né, do dia a dia, às vezes um aspecto que sai fora do normal, do convencional, ele não tem. Então, isso é interessante, né, uma tomada de decisão mais imediata, alguma coisa assim. Às vezes ele não tem, né? Ele é sintético, né? Às vezes ele tem ele é pouco útil, né, em alguns casos, né? Tem empresas que deixam o manual de lado na gaveta. Então, exaustivo também, se você deixar ele muito exaustivo, com muito detalhe, ele torna-se obsoleto rapidamente, né? Ele vai subir de nível, as pessoas vão mexer, vão trabalhar no dia a dia, vão mudar padrões, mudar processos, e ele vai se tornar obsoleto rapidamente, se ele for muito exaustivo. Então, é bom, às vezes, né, dependendo do tipo da empresa que ela quer, deixar ele mais geral.
Ele torna-se um freio em alguns casos, às vezes a pessoa não faz atividade porque não está ali, entendeu? Então é meio complicado também, tem que deixar isso bem claro, que não é só o que está ali que deve ser feito. As redações, elas podem não ser claras o suficiente para passar o conhecimento, né? Elas podem ser prolixas demais, né? Ineficiente ou inadequada, dependendo do tipo de tratamento ali literário que você dá para o manual. Os requisitos básicos, né? Então, tem que ter uma necessidade real e efetiva da empresa, ter uma diagramação estruturada e adequada, a redação deve ser simples, curta, eficiente, clara, ter um sumário índice, se possível, né? Claro, tem que ter um sumário, é muito importante isso, principalmente se tiver muitas páginas, paginação também é importante, instruções autênticas, necessárias e suficientes, disseminada para todos os funcionários, ser racional e adequado para o uso, ser flexível, né? Subir de revisão se precisar, né? Ser aberto ali a novas informações, aberto à geração de novos conhecimentos e inovações. Tem que ser um processo contínuo de revisão, atualização e distribuição dele. Então, em síntese, né, da finalidade, é para padronizar o que existe né, de gestão ali na engenharia. E diminuir o esforço em comunicar. E lembrar também, né? Às vezes a gente passa o conhecimento, mas esquece uma coisa ou outra. Aí no manual você consegue ali, até mesmo no sumário, você consegue ali elencar e ver tudo que a empresa precisa, tudo que a engenharia precisa. Então, um exemplo de conteúdo não restritivo. O que é não restritivo? É que é um exemplo de conteúdo, mas a gente não pode se ater a eles. Tem que ver a necessidade da empresa, né? E atender a necessidade e expectativa do setor de engenharia ali, por exemplo. Aí a gente pode ter uma introdução, uma breve descrição da organização, da empresa, o responsável pelo manual, o escopo, uma declaração clara sobre os limites e abrangências do material do manual, né? Quer dizer, se vai ficar só no setor de engenharia, se ele pode ser setor de produção, né? Qual que é a abrangência ali do manual? As definições, né? Os termos técnicos, jargões, né? Usados no manual, muitas vezes a gente põe siglário ali, né? Uma forma ali de informar ali quais são os termos técnicos utilizados no manual. E incluir políticas e princípios, né? Princípios éticos, padrões profissionais a serem seguidos pelos engenheiros, segurança do trabalho, segurança da informação, trabalhar com meio ambiente também. Às vezes você pode condensar todas as informações ali, né? Procedimentos e processos, uma descrição, né, dos procedimentos padrões a serem seguidos, com várias etapas do ciclo de vida de um projeto de engenharia, né? A gente pode trabalhar com o projeto de engenharia em si, com o processo de engenharia de elaboração do produto, início, meio e fim, entre outros, né, tipos de processos. Ele pode usar o Scrum, né, dependente do tipo de engenharia que for utilizado. A gente pode trabalhar com fluxos de diagramas que ilustram os processos específicos. Tem que ter padrões, especificações, detalhes sobre padrões do projeto, materiais, métodos a serem seguidos, especificações técnicas para produtos e sistemas comuns, entre outros. A gente pode trabalhar com normas de segurança, regras, diretrizes de relacionamentos à segurança local de trabalho durante a execução dos projetos de engenharia, tipo ali nos testes, né? Ambientes, normas ambientais, diretrizes para mitigação de impactos e aspectos ambientais em projetos de engenharia, a documentação, formatos, né? Incluindo os relatórios, desenhos, registros, revisões, atualizações, contato, modelos de formulários, regras de catalogação, regras de guarda, referência, regras de empréstimo de documentação, né, o controle de qualidade, processos também para garantir a qualidade, né, que aquele produto esteja sempre de acordo com as necessidades e expectativas do cliente, incluindo revisões, verificações, testes, né, para garantir ali, a qualidade do produto antes de ir para a produção, ou de mandar para execução, gestão de projetos,
Metas, ferramentas para gerenciamento de projetos, como cronogramas, orçamentos, recursos. Tudo isso você pode condensar ali como que é o processo de informacional, da engenharia, e condensar no manual. É, Pode colocar também a questão de treinamento, desenvolvimento profissionais, orientações sobre o desenvolvimento contínuo de habilidades, conhecimento de engenheiros e demais profissionais que trabalham em conjunto. A gente vai fazer ali uma entrevista, né? Ali analisar todo o conteúdo, coletar as documentações para a gente analisar e criar ali um manual de diretrizes, né? Conversar, desenhar fluxos, né? Fluxos informacionais, fluxos de aprovação de documentos, fluxos de processo da engenharia, né? Às vezes você pode colocar ali o processo ali, início, meio e fim, ou áreas que, por exemplo, que vocês demandam, por exemplo, fornecedores, né? Áreas de entrada, áreas de saídas, por exemplo, produção, né? Vocês podem fazer a interligação de áreas, né? Áreas de entradas e áreas de saídas, né? Entrada, desenvolvimento, criação, saída do produto, né? Então, em síntese, né, vocês vão preocupar com o formato, né, que tipo de documento que é ele, se é um desenho DWG, AutoCAD, se é, por exemplo, um documento em Word, ou se é uma tabela de Excel, né, a codificação ali do documento, tem um vídeo no nosso canal sobre catalogação de documentos de engenharia, que você coloca um código para representar aquele documento, como se fosse um código de livro de uma biblioteca para representar, para registrar, dar aquele caráter único para o documento e explicar ali como que vocês funcionam isso dentro da engenharia, né? Como que funciona o código da engenharia dos documentos, o padrão de documentos, cabeçalho, rodapé, né? Como logomarca da empresa, o uso da marca da empresa, um padrão sistemático de conteúdo do documento, por exemplo, todo documento que for de engenharia, ele vai ter objetivo, ele vai ter a nomenclatura, ele é o siglário, ele vai ter o público-alvo, ele vai ter o processo em si e os processos relacionados, entradas e sites, entre outros, né? Essa máscara que você vai usar, essa, como é que eu falo? Essa características de documento, de formato do documento, que você pode utilizar, você pode criar um padrão e ser criado em todos os documentos, né? Vai ter ali a validação, o teste, né? O teste piloto, que você pode colocar, a revisão, data e responsável por criar aquele manual, né? E sempre se ater à revisão, porque é ele que vai dar o caráter histórico do documento. Pode falar. O que que vocês podem falar dentro do processo ali do dia a dia, né, da engenharia? Você pode falar de fluxo de aprovação de documentos. Como que funciona quando um documento é elaborado, quando ele é validado, quando ele é disseminado, né? Pode falar ali o status, né, do documento, pode falar do fluxo geral da entrada e saída da engenharia, pode apresentar políticas de engenharia, política de segurança da informação, política de segurança de trabalho, acesso aos documentos, entre outros. Pode falar do sigilo também, de trabalhar ali na engenharia, que vai ter inovação sempre, né, e que você não pode, né, falar abertamente as coisas que estão acontecendo no setor. Pode falar sobre a liberação de documentos colocando a matriz RACI, né, de distribuição para quê? Quando eu vou fazer, por exemplo, esse tipo de documento, para quem que eu vou distribuir, por exemplo? Se eu estou fazendo uma memória de cálculo, para quem que eu vou entregar aquela memória de cálculo? Você pode disseminar melhor ali para o fluxo de documentos. Podem colocar ali o código do documento, mas vocês podem ficar abertos, né, para colocar ali dentro do, do manual, né, o que vocês quiserem. Eu já fiz o manual, eu já fiz vários manuais. Um dos manuais que eu fiz, ele falava o que que era cada item documental. Por exemplo, o que que era uma análise técnica de proposta, o que que era esse parecer técnico, né? O que que era esse documento? Então, eu tinha um manual, né? E a gente, cada item documental, a gente colocava um objetivo, a gente fazia entrevista e perguntava assim, o que que é, qual que é o objetivo desse documento? Ah, esse documento é feito para isso, isso e isso. Então, aí se colocava no manual de diretrizes, ali um item, né?
todos esses itens aí, por exemplo, no manual de diretrizes, e você explicava como é que era aquele documento, como é que era feito aquele documento, qual que era a finalidade daquele documento, qual que era a importância daquele documento na engenharia, né? Qual que era a frequência de utilização daquele documento, de criação daquele documento, qual que era, né? Porque muitas vezes a pessoa tem vários tipos de documentos, e a pessoa não entende como que ela vai chegar ali naquele em si. E você pode também elaborar como que faz aquele documento, né? Como que explica, como que e você elabora aquele documento e colocar no manual de diretrizes ali no mais na parte que tem na parte que tiver mais corpo do manual. Explicar cada item documental é uma estratégia boa para criar um manual de diretrizes. Então é isso, gente. Muito obrigada.